Oi, meu nome é Larissa Kelmer e hoje eu vou apresentar a SQL, ou Structure Query Language, também conhecida como linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem é uma linguagem de pesquisa usada em bancos de dados relacionais, que são bancos de dados em que seus elementos eles estabelecem relações entre si e eles estão no formato de tabelas, né? Portanto, exercendo essa relação. E não apenas, mas que suas próprias tabelas podem ser entidades e elas podem igualmente estar relacionadas entre si, seguindo, portanto, o modelo relacional, que é basicamente isso. Ela foi desenvolvida nos anos 70 pela IBM, no projeto SystemR, cujo objetivo era a implementação de um modelo relacional. E a partir do seu desenvolvimento, o seu crescimento, notou-se que ela era ideal para aquilo e, portanto, ela foi padronizada a nível global. Então, por mais que sistemas diferentes tenham suas próprias divergências, eles devem seguir um padrão básico determinado pela ANSI. A SQL é a linguagem padrão para SGBDs, que são sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Ela apresenta uma facilidade no seu uso por ser uma linguagem de programação declarativa, o que significa que ela vai descrever o resultado e não o caminho da busca. Isso basicamente significa que a linguagem ela vai dizer o que ela quer e cabe ao sistema implementar isso. A forma de devolver esse resultado ao usuário cabe ao sistema e ela pode migrar entre plataformas sem alterações estruturais, que é basicamente pela padronização exigida. A linguagem SQL, ela se organiza segundo algumas funções, ela pode ser subdividida de acordo com algumas das funções que ela realiza, sendo a primeira das funções a linguagem de consulta de dados. Então, essa vertente ela é responsável por permitir buscas em bancos de dados, por como essas buscas vão ocorrer, pelas possibilidades de fato se filtrar os dados e se conseguir aquilo que se busca. Uma segunda vertente é a de manipulação de dados, então vai ser possível inserir, atualizar, deletar dados. Uma outra vertente é a linguagem de definição de dados. Nessa vertente é possível criar, alterar e remover tanto tabelas quanto funções, quanto você realmente vai mexer no banco de dados, você vai fazer a estruturação dele. Você também tem a vertente da linguagem de controle de dados, que é basicamente responsável por dar e revogar permissão aos usuários para que eles possam realizar buscas e as demais funções que a linguagem permite. E como última vertente, a gente tem a linguagem de transação de dados, que ela basicamente vai marcar o início de uma transação, vai marcar quando a transação vai ocorrer de fato e até o, o digamos, cancelamento dessa transação. Para apresentar as alternativas e o funcionamento da linguagem SQL, eu vou usar duas plataformas já pré-prontas para isso, para facilitar o entendimento e vai ser realizada basicamente a mesma função em ambas, para a gente mostrar qual é a facilidade, quais são as benesses de se usar uma DSL, no caso a SQL, frente às linguagens de uso geral. A princípio, a gente vai fazer um teste usando a linguagem SQL para a gente mostrar a facilidade de se fazer uma busca, de selecionar os dados que se quer visualizar em um banco de dados. Então, aqui a gente vai fazer a seleção das colunas nome e gênero dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela denominada Movies. Então, aqui na lateral direita, a gente consegue ver os resultados dessa busca. A gente vai ter apenas as duas
apenas as duas colunas que foram pedidas, mas aqui a gente vai ver um esquema dizendo como está estruturado esse banco de dados. Agora a gente vai dar uma olhada em como fazer uma transação muito parecida, uma transação semelhante, sem se utilizar da linguagem SQL. Agora a gente vai dar uma olhada em como seria para fazer uma busca e selecionar duas colunas também, agora de outro dataset. E apesar de o código aqui parecer muito simples, é necessário que se aponte que é preciso ter um conhecimento na linguagem que está sendo usada, no caso o Python, é necessário ter o conhecimento das bibliotecas, é necessário ter o conhecimento de como recuperar o dataset, de como adequar o dataset, de como carregar o dataset e, por fim, de como fazer a busca desse dataset. Então, eu vou rodar o código para a gente dar uma olhada. E como a gente pode ver aqui, ele conseguiu recuperar os dados, o tipo e o ano. Entretanto, ele não tem a mesma organização que a gente viu anteriormente. Ele não vem nessa estrutura de tabela, ele não vem pronto da mesma forma. E se a gente quisesse ainda recuperar no mesmo modelo, seria necessário o conhecimento de como estruturar. Então, a gente vê a prova de que uma linguagem de domínio específico, ela pode ser muito útil e pode facilitar muito a nossa vida no tocante ao que a gente precisa saber, ao que a gente precisa se focar realmente e ao tanto de trabalho que a gente vai desempenhar para isso. E por hoje era isso. Muito obrigada e bom dia.